Fala, pai, vamos para mais um dia de dicas e palpites aqui no canal One Tipster. Hoje vamos falar sobre o Real, o Barça, o Al Hilal, o Borussia, o Flamengo e muito mais. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum dia de dicas e análises aqui no canal One Tipster. Lembrando que esse conteúdo é para mais de 18 anos e aposte sempre com responsabilidade. Vamos para o primeiro jogo do dia, é o jogo que ocorre entre o Augsburg e o Borussia. É o jogo pela 8ª rodada da Bundesliga. O Augsburg nas últimas 5 partidas perdeu 3 e ganhou somente 2 partidas. Por outro lado, o Borussia obteve 3 vitórias e 2 derrotas apenas. São times que buscam se impor no jogo, são times bastante over. O Augsburg dentro de casa vem de 4 vitórias e 1 derrota apenas. Já o Borussia não vem de uma boa race, vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate fora de casa. Porém, são times bastante over e que buscam o resultado o tempo todo. Analisando a situação dos times na tabela, o Augsburg ocupa a 15ª colocação e o Borussia ocupa a 7ª colocação. Analisando esse jogo, eu vejo um jogo aberto para mais de 1,5 gols. Está pagando a cotação de 1,16, que é uma boa para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é Borussia, empate, anula. Nosso segundo jogo do dia é o jogo que ocorre entre o Manchester City e o Southampton. Nos últimos 5 jogos, o Manchester venceu 4 e empatou 1. É um time bastante over, é um time a ser batido pelos seus adversários. Por outro lado, seu adversário perdeu 3, empatou 1 e venceu somente 1. Analisando os times na tabela, o Manchester ocupa a 2ª colocação e o Southampton ocupa a 19ª colocação. Analisando esse jogo, eu acredito que o Manchester vence essa partida. Porém, para buscar uma cotação boa, eu vou de Manchester para vencer ainda no primeiro tempo. Outra possibilidade é um jogo para mais de 2,5 gols, está pagando a cotação de 1,29, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Vamos para mais um jogo, é o jogo do Al Hilal. O Al Hilal dentro de casa, das últimas 5 partidas disputadas, venceu as 5 partidas. É um time bastante over, é um time que se impõe contra os seus adversários. Do outro lado, seu adversário venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Sem mais delongas, eu vou de Al Hilal para vencer, está pagando uma cotação de 1,25, 1,23, que é uma boa para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é Al Hilal para marcar mais de 1,5 gols, está pagando uma excelente cotação também para a gente fazer aquela velha duplinha. Vamos para mais um jogo, é o jogo que ocorre entre o Real e o Barça. Nas últimas 5 partidas disputadas, o Real venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. É um time também que busca se impor diante de sua torcida e sempre vai buscar o resultado. Já o Barça fora vem de 4 vitórias e 1 derrota apenas. São times bastante over, são times que marcam muitos gols e por isso eu vou de ambas equipes para marcar. Está pagando a cotação de 1,36, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é o Barça para marcar pelo menos um golzinho, está pagando a cotação excelente. Outra possibilidade para buscar uma odd boa é Barça para marcar pelo menos um gol, está pagando a cotação boa para a gente agregar no nosso bilhete. Desembarcamos no Brasil e vamos de Flamengo e Juventude. O Flamengo nos últimos 5 jogos disputados venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. O Flamengo nessa temporada não é um time que tem feito muitos gols. Já o Juventude, nas últimas 5 partidas disputadas, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Porém, o Juventude tem feito bons jogos e é uma pedra no sapato diante de seus adversários. Analisando os times na tabela, o Flamengo ocupa a 4ª colocação, ele vai tentar se manter no G4, apesar de estar disputando a final da Copa do Brasil. Por outro lado, o Juventude está na disputa para não cair, ele está ocupando a 15ª colocação e ele com certeza vai buscar fazer o resultado para poder se afastar ainda mais da zona do rebaixamento. Analisando esse jogo, eu acredito num jogo
para mais de 1,5 gol, está pagando a cotação de 1,25, 1,27, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Se for aquele cara que gosta de correr mais risco, Flamengo para vencer. Eu acredito que o Flamengo também não perca essa partida. Está pagando a cotação de 1,33, 1,35, que é uma boa também para a gente agregar no nosso bilhete. Vamos para mais um jogo, é o jogo entre o Grêmio e o Atlético Goianiense. O Grêmio nas últimas 5 partidas disputadas vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Do outro lado, a race do Atlético Goianiense é parecida com a do Grêmio, também vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. O Grêmio dentro de casa vem de 2 vitórias, 3 derrotas dos últimos 5 jogos disputados, e o Atlético Goianiense vem de 5 derrotas nos últimos 5 jogos disputados. O Grêmio busca cada vez mais se afastar da zona do rebaixamento, ocupa a 13ª colocação, e o Atlético Goianiense está na lanterna do campeonato. Analisando esse jogo, eu acredito que o Grêmio não perca essa partida, e por isso eu vou casa para vencer. Está pagando a cotação de 1,55, 1,57, que é uma boa para a gente agregar no nosso bilhete. Se você for aquele cara que gosta de correr pouco risco, Grêmio, empate, anula. Também é uma excelente escolha para a gente agregar no nosso bilhete. Vamos para mais um jogo do dia, é o jogo entre o Palmeiras e o Fortaleza. O Palmeiras nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 2. Por outro lado, o Fortaleza vem de 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. O Palmeiras, nas últimas 5 partidas dentro de casa, venceu 4 e empatou 1. Por outro lado, o Fortaleza, nas últimas 5 partidas disputadas fora de casa, perdeu 4 e empatou 1. Analisando os times na tabela, o Palmeiras ocupa a 2ª colocação. Ele tem a obrigação de vencer se quiser se manter na disputa pela liderança do campeonato. Por outro lado, o Fortaleza ocupa a 3ª colocação. Também tem a obrigação de fazer um excelente resultado se quiser se manter entre os 4 primeiros colocados. Analisando os times, eu acredito que o Palmeiras não perca esse jogo para jogar a favor de sua torcida, e dentro de casa o Palmeiras é um time a ser batido. Então, Palmeiras empate anula se você for aquele cara que não gosta de correr tanto risco. Outra possibilidade é Palmeiras para vencer. Está pagando a cotação de 1,44, 1,47, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Vamos para mais um jogo, é o jogo que ocorre entre o Vitória e o Fluminense. É o jogo do desesperado, é o jogo pela busca incessante de se afastar do Z4. O Vitória nos últimos 5 jogos obteve 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Por outro lado, o Fluminense vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Analisando os times na tabela, o Fluminense ocupa a 11ª colocação e o Vitória ocupa a 16ª colocação na entrada da zona do rebaixamento. O Vitória tem a obrigação de vencer se quiser se manter fora do Z4. Eu vejo aqui um jogo aberto, eu vejo que o Vitória vai buscar se impor no jogo, vai sobrar espaço para o Fluminense atacar, e por isso eu vou de mais de 1,5 gol, tá pagando a cotação de 1,53, 1,55, a depender da casa. Outra possibilidade é Fluminense para marcar pelo menos 1 gol. O Vitória vai ter que se expor e por isso vai sobrar espaço para o Fluminense contra-atacar. Eu acredito que o Fluminense marque pelo menos 1 gol nessa partida. Vamos para mais um jogo do dia que eu separei para vocês. O Red Bull nas últimas 5 partidas disputadas empatou 3 e perdeu 2. Por outro lado, o Botafogo venceu 3 e empatou 2. Analisando os times na tabela, o Botafogo ocupa a 1ª colocação e o Red Bull ocupa a 14ª colocação. Os dois têm a obrigação de vencer, um se quiser se manter no topo da tabela e o outro se quiser se afastar da zona do rebaixamento. Se o Botafogo vier com o time titular, eu vejo um jogo para o Botafogo não perder, e por isso eu vou Botafogo, empate, anula. Se você for aquele cara que gosta de correr mais risco, Botafogo para marcar pelo menos 1 gol é uma excelente cotação para você agregar no seu bilhete. Vamos para o último jogo do dia que eu separei para vocês, é o jogo entre o Criciúma e o São Paulo. O Criciúma nas últimas 5 partidas disputadas empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. Por outro lado, o São Paulo venceu 2, empatou 3. Analisando os times na tabela, o São Paulo ocupa a 5ª colocação e o Criciúma ocupa a 12ª colocação. O São Paulo tem a obrigação de ganhar se quiser se manter no G6. Não vejo um jogo fácil
porém eu vejo um jogo para um leve favoritismo para o São Paulo e por isso eu vou São Paulo, empate, anula. Outra possibilidade é um jogo truncado, é um jogo no qual o São Paulo vai querer fazer o resultado, o Criciúma não vai se abrir tanto e por isso eu vejo um jogo para menos de 3 gols e meio, está pagando a cotação de 1,22, 1,25 a depender da casa. Então é isso, galera, ficamos por aqui. Essas são as dicas do dia. Não esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações que são vídeos diariamente. E chegou a hora tão esperada, que é a hora do nosso bilhete. Acompanha no próximo frame que ele vai estar disponível para vocês. Fui!